Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Processo de Independência do Brasil. É uma aula da 800, é a aula 03 do B3 e ela possui 4 semanas de duração, com 20 conceitos históricos, cujo maior deles é Invenção do Grito, com 1.284 símbolos e tempo aproximado de produção historiográfica de 33 minutos e 49 segundos. Agora a gente passa aí para o outro lado, onde eu apresento o arquétipo e faço o comentário de cada um dos conceitos históricos. Essa aula especificamente tem algo de diferente, porque são 2 arquétipos. Ou seja, primeiro vou apresentar o número 1, fazer o comentário dos conceitos pertencentes a ele, e em seguida já faço a amostragem da nova ligação e, consequentemente, da criação do segundo arquétipo dessa mesma aula. Vamos juntos aí. Então, rapaziada, no meu arquétipo número 1, o meu primeiro conceito histórico é o modelo colonial português. No Brasil, a colonização portuguesa baseou-se no sistema de plantation e no pacto colonial, que visavam ao monopólio da metrópole sobre o comércio da colônia. Durante o período colonial, muitas vezes, os interesses metropolitanos se chocavam com os coloniais, provocando revoltas. Paralelamente, a economia portuguesa estava em crise, pois a concorrência com Holanda e Inglaterra no comércio de especiarias orientais diminuía os lucros de Portugal, e sua participação em guerras durante a União Ibérica, 1580 a 1640, significou perdas materiais e humanas. Para tentar se recuperar economicamente, sobretudo após o fim do domínio espanhol, Portugal tomou empréstimos da Inglaterra, aumentando sua dependência aos ingleses, forçando cada vez mais a exploração da sua colônia atlântica. Política tributária sobre as minas. Ao longo do século XVII, a mineração provocou de muitas cidades se desenvolverem. Com isso, ampliou-se as atividades voltadas ao mercado interno. A estratégia da coroa portuguesa foi aumentar os impostos sobre a atividade mineradora na colônia. Assim, a partir de 1750, determinou que a quantidade anual de ouro enviada pelo Brasil não poderia ser inferior a 100 arrobas, aproximadamente 1.500 quilos. Como era cada vez mais difícil atingir essa quantia, criou a derrama, ação jurídica que determinava o confisco de bens dos moradores de Minas Gerais, até que se completasse toda a arrecadação dos impostos atrasados. Alvará de 1785. Decreto real que proibiu a produção de manufaturas no Brasil, que determinava que os colonos precisavam consumir produtos manufaturados importados, o que tornava o custo de vida cada vez mais alto, tornando-se um obstáculo para iniciantes que viessem promover o desenvolvimento proto-industrial na colônia. Conjuração mineira. Notem que a política tributária sobre a região das Minas vai desencadear 2 movimentos distintos, sim, sobre conjuração.
necessidade de tornar-se independente de um jugo metropolitano. O primeiro deles, que é o meu quarto conceito histórico, é a Conjuração Mineira. Revoltados diante dos impostos e da carestia, alguns colonos de Vila Rica, principal cidade da região mineradora, organizaram, em 1789, a Conjuração Mineira. Esse movimento pretendia romper o domínio português sobre Minas Gerais. O grupo era formado por intelectuais, profissionais liberais, militares e pobres proprietários de minas, de escravizados e de terra. Processo judicial da Inconfidência Mineira. Notem que o termo agora aqui, Inconfidência, é um termo de jugo metropolitano para caracterizar a fraqueza do movimento de contestação. Ocorrido em 12 de junho de 1789, mas somente colocado em prática em fevereiro de 1791, os envolvidos foram transferidos para a prisão no Rio de Janeiro, onde aguardaram a divulgação de suas sentenças, o que ocorreu em 18 de abril de 1792. Porém, os participantes, membros do clero ou de famílias influentes e poderosas, receberam clemência da rainha de Portugal, Dona Maria I, que trocou a pena de morte. Para os exilados, ficariam presos em Lisboa. O restante foi exilado, desculpe, senhores, para os clérigos, ficariam presos em Lisboa. Para o restante, foram exilados em Angola, Benguela ou Moçambique, além de serem áreas de África, eram, sobretudo, sob domínio português. Somente um participante foi executado, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, em 21 de abril de 1792. Eu elenco aqui um outro conceito histórico para fazer essa caracterização da condenação, mas com a subtitulação aproveitada no momento histórico posterior, mas que eu não poderia deixar de fazer esse comentário. É o conceito histórico mártir da independência. Na Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência, como falei para os senhores, destacou-se a participação de Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. De origem humilde, dedicou-se aos ofícios de dentista, tropeiro, boticário, minerador, até se tornar alferes da cavalaria de Vila Rica. Durante a devassa, visto que a liderança do alferes Joaquim José da Silva Xavier não ocorreu de fato, mas que sobre ele recaiu a punição mais drástica, enforcamento, decapitação e esquartejamento, e principalmente devido à sua condição social, que assim, para desencorajar novos movimentos pela emancipação da colônia. Contudo, a figura de Tiradentes somente começou a ser difundida após a proclamação da República, 1889, momento futuro, quando se pretendia valorizar heróis nacionais para romper com o passado monarquista e com a família real de origem portuguesa. Meu conceito histórico número 7 da aula é o segundo movimento conjuratório, que chamamos de Conjuração Baiana. Em 1798, ocorreu em Salvador outro movimento emancipacionista,
Porém, foi influenciado pela Guerra de Independência no Haiti. Embora tivesse a participação de alguns membros da elite latifundiária escravista baiana, que desejavam a separação de Portugal, seus principais líderes eram mestiços, soldados e artesãos humildes, que lutavam contra a alta do custo de vida, os impostos abusivos, o latifúndio e a escravidão. Propaganda conjuratória baiana. Para divulgar seus ideais e atrair maior número possível de simpatizantes, publicaram e distribuíram folhetos nos quais anunciavam seus planos. Processo Judicial da Inconfidência Baiana, ou, mais conhecido, Processo Judicial Baiano. Entre 12 e 26 de agosto de 1798, o governador da Bahia prendeu 47 pessoas. No entanto, 34 desses réus eram, em sua maioria, mestiços, escravizados, libertos, soldados e artesãos pobres. Somente os líderes populares, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantes do Amorim Torres, Manuel Faustino dos Santos e João de Deus do Nascimento foram condenados à forca e executados em 8 de novembro de 1799, na Praça da Piedade, em Salvador. Os demais tiveram de se exilar ou cumpriram prisão nas colônias africanas. E aí, senhores, eu passo a demonstrar o meu conceito número 10, que já é um momento da chegada da família real a essa colônia Brasil. Fuga para o Brasil. O príncipe regente Dom João, que estava à frente do governo português desde que a rainha-mãe, Dona Maria I, fora afastada do poder devido à insanidade mental, negociava com a Inglaterra as condições da escolta britânica durante a travessia do Atlântico. Em setembro, os assessores mais próximos do príncipe, que formavam o Conselho de Estado, apoiaram a transferência da corte para o Brasil. O príncipe regente esvaziou os cofres públicos, levando consigo cerca de 80 milhões de cruzados. Partida do Porto de Lisboa. Notem que esses três conceitos históricos estão diretamente relacionados ao processo da vinda. Partida do Porto de Lisboa. Aconteceu às pressas, na manhã de 29 de novembro de 1807, pois, em 2 de dezembro, as tropas francesas, lideradas pelo general Junot, chegaram à capital portuguesa. Protegidos pela esquadra inglesa, desembarcaram em Salvador em janeiro de 1808 e, posteriormente, seguiram até o Rio de Janeiro, onde se instalaram em março do mesmo ano. Vieram a rainha Dona Maria I, o príncipe regente Dom João e os demais membros da família real, acompanhados de nobres e altos funcionários, que reuniam um total aproximado de 15 mil pessoas. Abertura dos portos brasileiros. Em troca da escolta da Marinha Inglesa na viagem até o Brasil, em 28 de janeiro de 1808, o príncipe regente, Dom João, decretou a permissão ao Brasil para comercializar com a Inglaterra. O interesse inglês na nova lei representou o rompimento do monopólio da metrópole portuguesa sobre o comércio brasileiro. Instalação de manufaturas. Em abril de 1808, Dom João assinou decreto permitindo a instalação de manufaturas no Brasil. Notem aqui, que havia uma proibição, mas com a chegada da família real, isso deixará de existir.
O objetivo de criar manufaturas mantinha-se sob o argumento de que o grande número de portugueses que passaram a viver no Rio de Janeiro tinha hábito de consumos europeus. E para satisfazê-los, era necessário diversificar a produção de mercadorias. Apresento aqui os 4 movimentos que vão dar origem ao novo arquétipo. Notem aqui, rapaziada, os 4 movimentos anteriores vão estar diretamente reunidos na formação do meu 14º conceito histórico da aula Processo de Independência do Brasil. Esse 14º se chama Brasil-Reino Unido. O Congresso de Viena reuniu-se na Europa para decidir os destinos dos territórios anteriormente conquistados por Napoleão, que forçava a presença de todas as monarquias que foram afetadas. Para poder participar, Dom João elevou a Colônia Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, e também para justificar sua permanência no Brasil. Além disso, a parte dos nobres e dos altos funcionários da corte portuguesa que havia se estabelecido na colônia e, contudo, possuíam negócios, tinham grandes interesses em aqui permanecer. Coroação de Dom João. Em 1816, já coroado rei, Dom João VI ordenou o ataque à colônia do Sacramento para atender aos anseios de sua esposa, a rainha Carlota Joaquina, e que pertencia à Espanha, alegando que o objetivo era ter acesso ao Rio da Prata. Porém, a anexação se consolidou apenas em 1821, quando foi denominada Província Cisplatina. Revolução Pernambucana de 1817. Os preços do açúcar e do algodão, produtos exportados pela capitania de Pernambuco, estavam em baixa. Paralelamente, a população local sentia-se prejudicada pelos altos impostos cobrados pelo governo português. O governador de Pernambuco ordenou a prisão, em 6 de março de 1817, do capitão José de Barros Lima, conhecido como Leão Coroado. Porém, este matou o encarregado de prendê-lo. Esse episódio motivou os soldados pertencentes às camadas médias e populares da sociedade local a pegarem armas. A repressão ao movimento foi organizada e os governos locais receberam reforços do Rio de Janeiro para impedir o avanço dos rebeldes. Pernambuco foi cercado por terra e por mar. E em 19 de maio de 1817, tropas a serviço da metrópole recuperaram o governo de Recife. Os membros mais atuantes do movimento foram executados e mais de 100 pessoas foram presas. Revolução Liberal do Porto. Em 1809, os ingleses conseguiram expulsar o exército francês. Para a representação política portuguesa local, formou-se uma junta governativa que contestava a liberdade comercial concedida ao Brasil, seguido da sua elevação a Reino Unido, a Portugal, provocando descontentamentos. Em 1820, organizaram um movimento social liderado pela burguesia, que depôs a junta governativa e organizaram um governo provisório, onde convocaram eleições para formar as Cortes de Lisboa, Parlamento de Portugal. Assim, exigiram o retorno
retorno de Dom João VI, que cedeu às pressões e retornou a Lisboa em abril de 1821. No Brasil, ficou seu filho Dom Pedro, herdeiro do trono português. Regência de Dom Pedro. A elite brasileira conseguiu se aproximar do príncipe regente Dom Pedro, convencendo-o a romper com Portugal. Por decisão das Cortes de Lisboa, determinou-se que as províncias brasileiras ignorassem as decisões do príncipe regente e cumprisse apenas as ordens de Portugal. Em setembro de 1821, alguns órgãos da administração metropolitana foram transferidos de volta a Portugal. Dia do Fico. Em outubro de 1821, as Cortes de Lisboa ordenaram o regresso de Dom Pedro para sua terra natal. As principais lideranças da elite brasileira fizeram um abaixo-assinado, com cerca de 8.000 assinaturas, pedindo a permanência do príncipe regente no Brasil. Em 9 de janeiro de 1822, após receber o abaixo-assinado, Dom Pedro decidiu-se pela permanência no Brasil. Descontentes, os ministros portugueses se demitiram e seus cargos passaram a ser ocupados pela elite brasileira, com um novo ministério liderado por José Bonifácio de Andrada e Silva, que aumentava a influência sobre Dom Pedro, tornando-se aos poucos seu amigo e conselheiro. Meu último conceito histórico da aula é a invenção do grito. Em junho de 1822, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, formada por representantes eleitos por voto indireto, principalmente grandes comerciantes e proprietários de terras escravizados. Em agosto, Dom Pedro declarou inimigas as tropas portuguesas que desembarcassem nos portos brasileiros. Em viagem a São Paulo, o príncipe regente recebeu novas ordens de Portugal, que declaravam nulas suas decisões e obrigavam-no a voltar para Lisboa. Em carta dirigida aos paulistas, no dia seguinte ao episódio ocorrido às margens do Ipiranga, o príncipe fala a necessidade urgente de retornar ao Rio de Janeiro, mas não há qualquer referência ao grito. Também em carta dirigida a seu pai, a 22 de setembro. Dom Pedro não faz referência ao evento. Como marco da emancipação, o príncipe, estimulado pela aliança de interesses com os brasileiros e pelos conselhos de sua esposa e de José Bonifácio, o encorajaram a romper definitivamente com Portugal. E na data de 12 de outubro, ocorreu sua aclamação como imperador do Brasil. Somente em 1826, com a publicação do testemunho do padre Belchior Pinheiro Ferreira, incluiu a data de 7 de setembro no calendário de festividades da independência. O relato dava forma e voz à reivindicação paulista de ter sido o palco dos principais acontecimentos que levaram à ruptura com Portugal. Graças a ele, o episódio do grito ganhou força no imaginário popular e se difundiu à medida que a importância política e econômica de São Paulo foi crescendo no cenário do país. E assim, rapaziada do 800, eu termino meu comentário sobre a minha aula Processo de Independência do Brasil. E agora a gente passa aí em sala de aula para essa produção escrita desse conceito histórico, que é onde nós vamos autonomamente fazer o repensar e, consequentemente, aprender a história. Boa escrita para vocês, nos vemos na próxima.